Fala gigantes! No vídeo de hoje eu vou trazer um rastreador para vocês de moedas governamentais. Vamos entender as moedas dos governos que estão sendo criadas e quais os impactos que essas moedas vão ter no mercado de criptomoedas e também com as stablecoins. Remember when these were fast? And these? Technology has improved the world around us. So why is it simple to send one of these anywhere in an instant, but not money? Bartering to shell, to gold, to money. What if we made money truly global, stable, and secure? What if everyone was invited to the global economy, with access to the same financial opportunities? Designed for the digital world, backed by the belief that money should be fast for Ope in Lagos, simple for Saul's family business in Manila, and secure for Betsabe when sending money home to Mexico City. It's powered by blockchain, making it safe and accessible, no matter who you are or where you're from. So join us as we move towards a world where money works for everyone. Você deve ter visto aí a apresentação da moeda do Facebook, antigamente chamada de Libra e agora chamada de DIN. Antigamente, a grande maioria dos reguladores falava sobre o mercado de criptomoedas e sobre as suas oscilações de preço, que dificilmente se tornaria uma moeda utilizada de forma global. Então, a partir do momento que foi lançadas as famosas stablecoins, moedas estáveis que não oscilam o seu valor, consequentemente chamou a atenção dos governantes. E na hora que o Facebook trouxe a ideia de também lançar a sua moeda estável, isso chamou a atenção de muitos governos e, consequentemente, criou um impacto significativo na relação que isso poderia trazer de malefícios para os governos. Afinal, o Facebook tem uma grande quantidade de usuários. Então, imagine o impacto que isso teria em cada um dos países. Desde a ideia do Facebook de lançar sua moeda global e, consequentemente, em paralelo, as stablecoins no mercado de criptomoedas, os governantes abriram os olhos e, consequentemente, começaram a criar aí projetos piloto aí para tentar lançar cada um a sua moeda em especial. Como você pode ver, várias stablecoins foram criadas. Começou com a Tether, que foi uma das principais aí, né, que teve essa ideia de criar uma moeda estável, né, lastreada no dólar. Depois veio a USDC, que é uma moeda aí junto com o conglomerado da Coinbase, né? E depois, logo em seguida, aí teve várias outras, né? Recentemente teve a BUSD, que é uma moeda estável da própria Binance, né? E como você pode ver, tem várias stablecoins aí que foram criadas dentro do mercado de criptomoedas. Consequentemente, isso chamou a atenção dos governantes e, a partir desse momento, a OCC começou a criar várias regras aí para implantar medidas no mercado de criptomoedas e também no mercado financeiro para regulamentar as stablecoins. A partir do momento que a OCC trouxe algumas cartas e algumas regras falando sobre stablecoins, bancos, instituições e fintechs começaram a se envolver com as atividades de stablecoins, como vocês podem ver aqui. Eu vou deixar esse artigo aqui para vocês estarem lendo. Isso foi lançado no começo desse ano de 2021. É uma carta interpretativa, porém isso desencadeou realmente um efeito em massa, que inclusive vocês vão ver no nosso verificador de stablecoins governamentais aí, a quantidade de empresas e, consequentemente, países que já estão lançando as suas moedas.
É importante mencionar nesse artigo aqui, né, que essa carta interpretativa ela diz que os bancos podem utilizar as criptomoedas, né, as moedas aí que são descentralizadas no ponto de vista de nós, né, inclusive ele dá um nome aqui de INVNs, né, e ele fala o seguinte, que os bancos podem usar as novas tecnologias de redes de verificação de nós independentes, né? E stablecoins para executar funções permitidas pelo banco como atividade de pagamento. Consequentemente, eles vão poder trocar stablecoins, eles vão poder emitir, né, criar suas próprias stablecoins e, consequentemente, fazer armazenamento, registrar transações, né? E unificar isso com os processos de cada um dos bancos. Então essa carta ela trouxe meio que essas informações para os bancos e consequentemente isso desencadeou um efeito em série que eu vou mostrar agora para vocês. Um dos primeiros efeitos que essa carta desencadeou foi que mais de 1.100 bancos e associações financeiras nos Estados Unidos vão ter acesso e vão ter essa opção de emitir pagamentos com base em moedas estáveis. Ou seja, eles podem criar sua própria stablecoin ou pode utilizar uma daquelas stablecoins que eu mencionei anteriormente. Consequentemente, a BIS, que é responsável pela supervisão bancária internacional de vários bancos, consequentemente lançou um papel, né, um artigo relacionado a também as stablecoins e como os bancos podem regulamentar e utilizar elas para fins globais, né? Como você pode ver aqui, regulatórios, as stablecoins globais devem levar em consideração essa diferença e aí eles começam, sem sombra de dúvida, a trazer vários pontos de vistas aqui para ser implementados nas incorporações. Após a carta da OCC, consequentemente veio uma nova carta, só que dessa vez da supervisão dos bancos internacionais, que é a BIS, e eles disseram a seguinte informação: propostas globais de stablecoins como Libra, que afirmam que possibilitarão novas formas de troca online por meio de sua disponibilidade 24 horas durante 7 dias na semana, natureza sem fronteiras, fracionamento e integração com serviços não financeiros. Diante disso, eles pretendem desafiar os meios digitais de pagamentos existentes para o comércio eletrônico, como os pagamentos bancários tradicionais, cartão de crédito e carteiras eletrônicas. Consequentemente, eles entenderam que isso se trata, né, a Libra se tratava de uma grande ameaça. E ele informou para todos os bancos, dizendo que todos os bancos teriam que adotar medidas, teriam que realmente criar metodologias aí para começar a não perder a onda do mercado das stablecoins. E aí, consequentemente, a gente viu vários países já começar a sinalizar com a bandeira verde que está lançando as suas moedas. E a gente vai ver agora quais são esses países que estão lançando as suas moedas e como eles estão pensando em criar elas ou como está o andamento desses projetos. Antes de trazer o nosso rastreador sobre as stablecoins e, consequentemente, as moedas governamentais que estão sendo criadas, deixa eu explicar para vocês como está funcionando toda essa estrutura, tá? De um lado, a gente vê várias instituições, né, corporações aí, por exemplo, igual PayPal, Visa, Mastercard, também adotando criptomoedas. De um lado, a gente também vê a Circular, a gente vê Crypto.com, a Coinbase, a BitPay, que são formas e aplicativos de negociação, né, que tem todo um acesso aí com os usuários, né, onde os usuários podem comprar, podem vender criptomoedas, por exemplo, também igual a Cryptério, e consequentemente todas essas corporações hoje em dia, né, elas estão ligadas com o mercado de criptomoedas. A partir do momento que os bancos começam a lançar as suas moedas, igual a China está fazendo, igual o Brasil está lançando também, né? Consequentemente, a gente vê as instituições financeiras dando apoio. Então, a gente vê JP Morgan, HSBC, né? Vários outros grandes players, né, de instituições financeiras fazendo parte desse ecossistema. Num lado, também a gente tem as stablecoins, né? Então, as stablecoins, como eu mencionei para vocês, existem várias e cada uma com as suas configurações, né? A partir do momento que, por exemplo, é criada uma stablecoin, ela pode vir com o dinheiro de privates, né? Ou seja, de companhias privadas, de empresas privadas, que consequentemente ajuda, né? Igual é o caso da Circular, que, por exemplo, lançou
a USDC, que é vinculada à Coinbase, então faz parte de um fundo privado, né? E, consequentemente, eles podem utilizar a estrutura, né, de várias blockchains. Eles podem utilizar da Ethereum, eles podem utilizar da Stellar, eles podem utilizar da própria Binance, né? Então, tem as estruturas que podem ser criadas. E as moedas governamentais, elas também vão poder escolher se elas querem utilizar uma estrutura pública descentralizada ou se eles vão utilizar uma estrutura privada, uma estrutura, por exemplo, da Corda, da Quorum, da Hyperledger Fabric. Tem vários tipos de estruturas aí que podem ser utilizadas também, que seria basicamente aí, de uma forma simplista, uma blockchain privada. Então a gente entende que todas essas estruturas financeiras podem ajudar com que aconteça esse lançamento das moedas governamentais. Assim como eles também podem utilizar blockchains, por exemplo, focado em bancos igual da Ripple ou de várias outras empresas focadas em criptomoedas. Tudo vai depender de como os bancos vão entender essa dinâmica de criptomoedas ou de ter a sua própria blockchain privada ou vão criar o seu próprio ecossistema, mas basicamente é dessa forma que tudo vai interagir. Dificilmente a gente vai ver as criptomoedas, as stablecoins que foram já criadas em Gold Tether, USDC, né, BUSD, morrendo devido os governos estar lançando as suas stablecoins, tá? Então eu acredito que o mercado ele vai coexistir porque cada um desses produtos eles são de fundos diferentes, eles são com fins diferentes, então por esse motivo eles vão coexistir. Agora vamos para o rastreador dessas stablecoins governamentais. Nesse rastreador a gente vai obter informações sobre quais países já estão analisando ou já está lançando a sua moeda de acordo com os seus bancos. Veja, por exemplo, aqui no Brasil, a gente já está vendo uma moeda sendo lançada. Canadá também, né? Então, aqui ele mostra os projetos que estão sendo cancelados, os projetos que estão passando por pesquisas, que já tem um projeto piloto, o que já estão em desenvolvimento. Veja que no Brasil já está em desenvolvimento, assim também como a China. A China já lançou a sua moeda e, consequentemente, tem os lançados, né? Veja que tem aqui, ó. Por exemplo, os Estados Unidos já tem o projeto Hamilton, né, sendo lançado. Nós temos aqui na Finlândia também lançando o seu euro digital. Temos na Austrália também lançando sua moeda. Então veja que nesse rastreador de stablecoins a gente encontra as moedas que estão sendo criadas em tempo real e como está o processo de desenvolvimento ou de finalização para realmente chegar no mercado. Aqui a gente vê que no site da moeda chinesa, né, eles já estão dizendo que é a moeda chinesa, semelhante ao Bitcoin. Já tem um site para apresentar sobre a moeda, né, como investir em moedas DCP, né, que são uma blockchain de dinheiro avançada que é habilitada para fazer essas transferências, né? Isso é o merchan da moeda chinesa. Consequentemente, eles dizem aqui como pode ser feita, né? A moeda DCP e o governo chinês se associam muito rapidamente para ajudar seus compatriotas a comprar e possuir grande quantidade de moeda social de capital. Algumas iniciativas aí que está sendo adotada. Se a gente olhar para o rastreador, logo aqui embaixo, a gente vai ver em forma de lista, né? A gente vai ver que na África do Sul já estão também com um projeto piloto. Na Bermudas a gente vê que tem um projeto piloto também. No Peru já tem a Lira Digital aí que já está em desenvolvimento. Então a gente consegue acompanhar por meio desse rastreador as principais moedas que está chegando para o mercado. Algumas dessas criptomoedas ou moedas governamentais, consequentemente, vão utilizar algumas blockchains, outras vão utilizar outros mecanismos de transferência. Então a gente tem que analisar realmente o que cada uma dessas moedas particularmente vai utilizar. E essas informações também tem aqui, tá? Aqui você consegue encontrar. Se a gente clicar aqui, por exemplo, na moedas de Bermudas, né, que está em um projeto piloto, clicando aqui, a gente vai obter informações sobre como esse projeto está sendo criado. Por exemplo, ele está focado em varejo, então vai ser uma moeda que a população vai utilizar, né? Se fosse atacado seria
moedas que o banco vai utilizar, fazer transferências interbancárias, né? E consequentemente ele diz aqui que a tecnologia é a BitDALI, né? É uma tecnologia que eles vão utilizar. No inglês, a mesma coisa. Muitas das vezes tem alguma mudança. Também fala sobre o projeto piloto. Você tem como estudar um pouco mais sobre a tecnologia, né? Consequentemente, diz quando eles estão previstos aí para estar sendo lançada, né? Qual que é o planejamento, tudo, né? Tudo isso você vai encontrar nesse rastreador de stablecoins. Eu vou deixar esse rastreador lá no nosso grupo do Telegram, onde a gente centraliza todas as informações dentro da CryptoGiant. Espero que vocês tenham gostado da quantidade de informações que eu trouxe nesse vídeo. Compartilhe os nossos vídeos, comente e curta nosso canal. Se inscreva para você receber mais vídeos, tá? Eu acho que isso é fundamental. A gente se vê na próxima. Forte abraço, gigantes. Até mais.